7h31, estamos de volta com o T-News e no último sábado nós recebemos aqui na Rádio T o deputado federal Sandro Alex, do PSD, que falou a respeito do seu posicionamento favorável à reforma trabalhista, e hoje vamos ouvir o Aliel Machado, da Rede, que é contrário a essa proposta. Bom dia, deputado. Bom dia, Marielle, bom dia, Murilo, bom dia, Laroca. É uma alegria toda a equipe estar com vocês aqui hoje. Primeiramente, deputado, gostaria que o senhor destacasse quais são os principais pontos que são, do seu ponto de vista, prejudiciais ao trabalhador e que o fazem, é claro, ser contrário a essa reforma trabalhista. Bom, primeiramente é importante destacar que essa reforma ela não é unilateral. Ela faz parte de um grande pacote desse governo para fazer retirada de direitos das pessoas. Se nós falássemos exclusivamente da reforma trabalhista, nós poderíamos encontrar pontos favoráveis e pontos contrários. Mas essa reforma faz parte do pacote de reformas que o governo vem implementando desde a entrada do Michel Temer. O senhor diz terceirização, reforma da Previdência, somando tudo isso. Desde que eu estive aqui, Marielle, quando nós discutimos o impeachment, e eu sofri muito naquela época, porque eu tinha algumas informações que a população não tinha. E o Michel Temer já propunha a toda a população a chamada Ponte para o Futuro, que era um conjunto de propostas na área econômica para que o Brasil saísse dessa crise. Só que nessa ponte para o futuro, ele colocou apenas propostas para retirada de direitos dos mais pobres, para retirada de direito dos trabalhadores. Por isso eu sempre defendi uma nova eleição. Isso faz parte do pacote da terceirização, que foi aprovado, que era um projeto de 1998, que estava parado. Isso faz parte dessa proposta da Previdência, que retira direitos muito claros da população, e o governo insiste em dizer que não retira direitos. Faz parte a PEC do teto dos gastos, Marielle, que para mim é a principal das propostas, que já foi aprovado, que limita gastos em saúde, educação, segurança pública pelos próximos 20 anos. Ou seja, mesmo que o Brasil volte a crescer, que nós tenhamos uma produção mais qualificada, que nós voltamos a ter uma balança comercial com saldo positivo, todo esse crescimento do Brasil não vai se refletir em melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque o governo aprovou essa PEC que limita os gastos nessas áreas essenciais. E a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, está compactuando com isso, está aceitando os cargos, as benéficas que o governo está oferecendo. É um grande acordo com Michel Temer que, na minha opinião, não deveria de estar lá. Por isso eu sempre defendi uma nova eleição, porque lá nessa época, na votação do impeachment, ele já tinha proposto isso de maneira muito clara, dizendo que o caminho que ele iria tomar é esse. E ele teve um fortalecimento por base de muitos empresários da Avenida Paulista, de uma organização que acabou sustentando isso. E hoje me sinto muito à vontade para falar da reforma trabalhista, porque está aqui o Laroca, que é um especialista na área, que atende as pessoas, então fica fácil da gente fazer um bom debate em relação a isso. Por que eu sou contrário? Primeiramente, eu votei contrário não à proposta ainda, né? Foi votado o regime de urgência. Isso é importante explicar, deputado, porque, de um lado, quem apoia esse projeto diz que com o regime de urgência, agora sim o projeto será discutido em plenário e que se não tivesse esse regime de urgência, das comissões poderia pular para o Senado. E vocês que são contrários dizem, né, que se esgotaram as discussões aí nas comissões, ou seja, aceleraram o processo. Veja bem, esse projeto ele é terminativo de fato nas comissões. Para que ele viesse ao plenário, nós tínhamos a estratégia de apresentar um requerimento no plenário para que ele fosse votado no plenário. Isso iria precisar da assinatura de apenas 52 deputados para que o requerimento fosse apresentado. Então dizer que a aprovação do regime de urgência para levar para o plenário é uma maldade e não é verdade. Nós tínhamos outros caminhos para levar essa votação para o plenário da Câmara dos Deputados. A votação do regime de urgência implica em questões gravíssimas do ponto de vista do amplo debate de que é uma das questões estruturantes mais importantes para o Brasil, que é a discussão sobre o direito dos trabalhadores. Então, a aprovação do regime de urgência retira a possibilidade de apresentação de emendas por parte dos parlamentares que compõem a comissão da reforma trabalhista, retira períodos onde essa reforma trabalhista poderia ser mais debatida com a população, ou seja, nós perdemos algumas semanas na comissão trabalhista, onde é possível fazer audiências públicas, ouvir juízes, ouvir sindicatos, ouvir os trabalhadores, ouvir os empresários, que todos fazem parte dessa discussão. E também é importante destacar, com o regime de urgência,
cabe agora ao presidente da Câmara, a qualquer momento, colocar essa votação em plenário. Então nós que somos contrários àquelas votações na calada da noite, na madrugada, de um dia para o outro, sem que a população esteja sabendo o que está acontecendo naquele plenário, o regime de urgência possibilita isso. Se nós estamos discutindo uma lei que é estruturante para o Brasil, que vai mexer no direito dos trabalhadores, por que aprovar um regime de urgência que coloca a possibilidade do presidente colocar de um dia para o outro? Eu mesmo, quando fui presidente da Câmara, em Ponta Grossa, eu proibi que projetos fossem votados no mesmo dia sem o conhecimento da população. Nenhum projeto, o Laroca era meu companheiro, meu colega de parlamento, nós sempre defendemos em conjunto que a população tinha que ter acesso a essas informações. E é um relatório, Marelli, que mexe em mais de 100 artigos da lei trabalhista. Ele mexe em mais de 200 alíneas, parágrafos dentro desses artigos. Então ele tem uma mudança significativa, ele mexe no esqueleto do direito das leis trabalhistas e pontualmente algumas questões ali são importantes. E não que não se tenha que discutir. Às vezes as pessoas olham e falam que quem é oposição ao governo Temer está dando desculpa, não quer votar, não quer modernizar e muitas vezes coloca até o PT no meio. Mesmo o PT não tendo nada a ver com isso. Eu não tenho compromisso com o PT, não devo satisfação ao PT. Agora, para usar desculpa na retirada de direitos, fazem esse discurso. Isso eu não posso concordar. Deputado, a gente sabe que existe uma concordância, pelo menos em um ponto, que é a obrigatoriedade da contribuição sindical, que todo mundo é contra, inclusive as próprias centrais sindicais são contra. Tinha um projeto de lei que estava em tramitação na Câmara Federal, que poderia ser aprovado sem que mexesse nos demais, mas houve a intenção do governo de colocar dentro do pacote isso, talvez para justificar o projeto como um todo. Mas o que chama a atenção, por exemplo, é aquela criação das comissões de empresa com mais de 200 funcionários, onde a demissão passa por um crivo desta comissão. Então, alguns, principalmente aqueles que orbitam do lado do empregador, concordam, acho que é importante, mas a gente tem uma preocupação, porque quem vai indicar esse cidadão? Quem vai indicar esse trabalhador? O trabalhador ele é insuficiente e ele está na mão do empregador. Eu pergunto, como é que vai ser feito isso? Qual é a explicação dada para vocês com relação a isso? Nesse debate, nessa discussão, Laroca, eu tomei muito cuidado, porque de um lado estão os sindicatos com interesses econômicos e interesses, lógico, da defesa do que o sindicato se propõe a defender. Do outro lado estão as empresas com os patrões, com os empregadores, que querem ver uma legislação muito flexível e quanto mais retirar direitos, para eles melhor. Então eu procuro não me basear por nenhum dos dois lados, porque eles têm interesse. Eu procuro ver a visão da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que são instituições que não estão para defender nem sindicato e nem empregador, estão para defender o trabalhador, trazer garantias mínimas. E o que a gente vê, por exemplo, eu que sempre fui a favor do fim da obrigatoriedade da cobrança do imposto sindical, até nisso hoje eu tenho uma crítica. Por quê? Porque uma coisa é você tirar essa obrigatoriedade que hoje cobra um dia de trabalho durante o ano do trabalhador para contribuir com o sindicato. Mas ao mesmo tempo que se propõe isso, nessa proposta, ele coloca que o legislado vai valer mais, vai valer menos sobre o acordado. O que significa isso? Isso é o eixo central dessa proposta que, na minha opinião, retira direitos. Aí eu posso especificar várias ações que retiram direitos. Hoje, nós temos garantias mínimas na legislação para proteger o trabalhador. Ou seja, nós temos comprovadamente, pela questão de saúde do trabalhador, a garantia mínima hoje do intervalo de 1 hora para almoço. Por que mínimo de 1 hora? Porque já é comprovado que para o bem da saúde pública do trabalhador, independente da negociação, tem que ser o mínimo de 1 hora. A lei propõe que pode ser meia hora apenas. Ah, mas o trabalhador vai ganhar meia hora ao fim do dia. Não é isso que está em questão. Tem algumas outras questões que a legislação, enquanto protetora mãe, não pode abrir mão para salvaguardar a saúde, a integralidade do trabalhador, os seus direitos conquistados. Esse projeto, Laroca, ele prejudica ainda mais o projeto aprovado algumas semanas atrás da terceirização, porque ele deixa ela de maneira irrestrita. Ele tira toda e qualquer responsabilidade da empresa mãe. Vamos dar um exemplo concreto. Se nós pegarmos uma empresa de confecção que produz roupa, essa empresa de confecção pode existir sem ter um único funcionário.
Ela pode produzir roupa terceirizando todo o seu trabalho. Ou seja, a empresa terceirizada ou quarteirizada que vai subcontratar funcionário, que vai pagar menos, é lógico que vai pagar menos, porque tem um intermediário no meio que vai ganhar em cima do trabalhador. Não existe essa de que a terceirização vai dar os mesmos direitos. É impossível, porque tem alguém no meio ganhando. A institucionalização do gato. Do gato. E ela retira direitos. Por que ela retira direitos? Porque hoje a terceirização é o trabalho precarizado e ela institucionaliza aqui através dessa modernização, que eles chamam de modernização da lei trabalhista, permitindo e reforçando o texto da terceirização para todos os fins. Agora eu vou pegar outro exemplo. Nós pegamos hoje uma mulher lactante, uma mulher que está grávida, uma gestante. Hoje ela é proibida de trabalhar em locais insalubres, aqueles que podem trazer risco para a mulher ou para a criança. Hoje, essa lei aqui diz que ela pode trabalhar. Se ela tiver um atestado aí do Dr. Zeca, ela pode pegar e trabalhar numa função insalubre, que pode prejudicar esse bebê. Hoje, na legislação, um trabalhador rural ou alguém que trabalha no distrito industrial, vamos dar um exemplo, e não tem transporte público, a pessoa fica refém de ter o transporte da empresa. Pela legislação hoje, por súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a pessoa, a partir do momento que entra no transporte da empresa, recebe, porque ela está dispondo do seu tempo até chegar no trabalho. Ela recebe como hora trabalhada. Essa lei retira isso. Diz que não tem mais qualquer obrigação da empresa com o trabalhador em relação a esse período, num local distante, que não tem serviço de atendimento de transporte público, que não tem acesso fácil. E eu não estou falando da realidade de Ponta Grossa somente. Cheguei a hora itinerante. A hora itinerante, nós estamos falando do interior, de pessoas que sofrem, de pessoas que às Aqui vezes mesmo, estão andando em pau de arara até hoje. Ainda aqui nós temos muita hora itinerante. Então, essa lei trabalhista, essa proposta que o governo traz, a sua grande maioria é de retirada de direitos, vai prejudicar em muito o trabalhador. E o que eu estou dizendo para vocês, eu repito, não é apenas uma opinião do deputado Aliel. É uma opinião do Ministério Público do Trabalho, da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. E para não exagerar, Marelli, numa nota enviada aos deputados, que assina a JUF, que é a Associação dos Juízes Federais, e uma série de entidades que representam mais de 40 mil juízes do trabalho, diz o seguinte, que essa proposta, que ela foi prejudicada no Congresso Nacional, porque ela é de autoria do governo Temer. Mas lá no Congresso eles pioraram e muito essa proposta. Ela cria a possibilidade, segundo essas instituições, de retirada de direitos e é a pior matéria relacionada à retirada de direitos da história já votada na Câmara dos Deputados. O que ela faz aqui? Porque ela também é difícil de explicar porque ela não tem pontos concretos. Mas nas entrelinhas de toda a proposta apresentada, ela retira a possibilidade do trabalhador questionar na justiça vários direitos. Mas o senhor não acha também que temos no Brasil um excesso de ações trabalhistas, né? E é preciso também ter um equilíbrio, né? Porque nem sempre o empregador é o ruim da história também, porque tem empregador e trabalhador. Claro que essa lei é que a gente nota pela forma como o projeto está sendo elaborado, de que o respaldo é maior para o empregador e não para o trabalhador. Mas o senhor não acha também que é preciso pensar nesse outro lado também? Com certeza absoluta, Marelli. Nós precisamos tomar o maior cuidado, até porque, como existem pessoas que nós nos prejudicamos, que nós entendemos que são maldosas, como empresários que não cumprem a legislação, existem muitos empresários que acabam sendo açoitados porque prejudicados por um excesso de interpretações, por um excesso de ações trabalhistas. Não discordo disso. Como eu falei no início, um bom debate sobre todos esses temas é possível de ser feito, é possível da legislação prever questões que não estavam previstas na lei trabalhista, que é muito antiga de fato, para que traga essa garantia. Hoje, a própria Justiça do Trabalho legislou muito por ineficiência do Poder Legislativo. Então ela acabou criando súmulas, interpretações, porque não existia dentro das legislações previsões em relação ao direito do trabalhador para que ficasse claro para o empregador. Então o empregador não está na legislação, ele acaba ficando refém de decisões dentro da justiça. Sabemos que é quase impossível um empregador ganhar uma ação na Justiça do Trabalho do empregado, porém, isso deveria de ser feito com muita responsabilidade,
com calma, ouvindo os empresários e os trabalhadores, ouvindo os sindicatos que são os defensores dos direitos dos trabalhadores, e não uma proposta que vem dentro de um pacote econômico, de uma proposta que vem entrelada com a reforma da Previdência, vem entrelaçada com essa PEC do teto dos gastos, vem entrelaçada com essas discussões da pauta econômica do governo federal para retirar direitos. O que acontece aqui não é corrigir esses equívocos. O que acontece aqui é flexibilizar interpretações que só beneficiam o patrão, que não beneficiam o trabalhador, que não beneficiam aquela pessoa que ganha o salário mínimo e, segundo essa proposta, pode ter diminuído o seu salário mínimo. Que não beneficiam essa pessoa porque hoje aqui ele legaliza, por exemplo, a contratação do bico. Ele legaliza aqui a contratação da pessoa física como autônomo. O que significa isso? Contratar uma pessoa física como autônomo, pagando uma guia de recolhimento para ela lá como se ela fosse uma empresa, vai fazer com que a pessoa perca sim o seu 13º, o seu fundo de garantia, suas férias. E quando dizem que é modernizar, colocar a possibilidade do patrão negociar com o empregador, não é verdade. Que força tem um empregado que não obedece o que o patrão quer? Não tem força nenhuma, porque o patrão que determina, e tem que determinar, é claro, ele é dono do serviço. Agora, o mínimo na legislação tem que ser previsto para garantias desse trabalhador, dessa pessoa que ganha um salário mínimo, dessa mulher que é gestante e vai ter seu direito usurpado, porque muitas vezes, na necessidade de ter um emprego, você precariza. Então eles dão uma desculpa de que esse mundo de desemprego criado pela instabilidade política, pela crise econômica, é problema da Previdência, é problema da terceirização, é problema da Justiça do Trabalho. Não é verdade. Vamos voltar para 2013. 2013 nós tínhamos as mesmas regras trabalhistas, nós tínhamos a mesma regra previdenciária e nós tínhamos pleno emprego. A menor taxa de desemprego da história do Brasil, desde que o IBGE começou a fazer a aferição, era em 2013. Por que dentro dessa mesma legislação isso não era o problema? O problema está no equívoco da condução política, está nesse governo corrupto, nesse Michel Temer que não tinha que estar lá dentro, que tínhamos que escolher um projeto de governo escolhido pela população. Entregar ao trabalhador, à trabalhadora, ao empresário, o direito de fazer essa escolha. E nós temos aqui inúmeras retiradas de direito nessa proposta da reforma trabalhista. Aliel, a gente chegou a notícia aqui de que, obviamente, os grupos de pressão estão exercendo pressão dentro da Câmara Federal e isso é normal dentro do Legislativo. Agora, há a notícia de que existe a distribuição de cargos, que existe uma negociata de bastidores para fazer com que isso passe como está, sem discussão, sem muita conversa, muito diálogo, porque não existe a vontade por parte do governo do diálogo. Eu pergunto, isso é uma realidade ou é fofoca? Aliás, completando a informação de que isso já ocorreu para aprovar esse regime de urgência, né? Porque o Temer teria perdeu a votação na terça-feira e depois aprovou na quarta o regime de urgência, que teria sido dessa forma como o Laroca citou aqui, com negociatas e cargos. É verdade isso, deputado? A lacunha. Aconteceu nessa semana a volta do espírito do Cunha no plenário da Câmara dos Deputados. Primeiro que nós não sabíamos que o governo iria propor esse regime de urgência, até porque nós não nos articulamos com a oposição ao governo Temer para derrubar isso. Ele apresentou na terça-feira e teve 230 votos. Precisava de 257, metade mais um dos deputados. Quando não teve isso, nós comemorávamos a aprovação do regime de urgência. Durante a madrugada o governo negociava. O governo dizia que aquela votação era simbólica até para mostrar que a base estava acordada em relação à reforma da Previdência. Então o governo quer mostrar força através do parlamento, porque não tem força na rua, porque não tem apoio popular, porque está envolvido os ministros na Lava Jato de uma maneira gigantesca, não é nem Caixa 2, eles estão sendo acusados de propina, de receber dinheiro fora do país, o que é muito mais grave. E o governo negociou sim. Eu não tenho nenhuma dúvida e fica aqui. O governo negociou, está liberando cargos descaradamente, está liberando dinheiro para deputado, está fazendo acordo para aprovação da reforma trabalhista, fez isso para aprovação do regime de urgência, está fazendo para a reforma da Previdência. Quando eu digo dinheiro, dinheiro de emendas, liberação, fazer acordinhos com partidos e deputados. Basta olhar
o Diário Oficial da União. Se você pega a votação da terça-feira e quarta-feira, nomeações, parentes de deputados, indicações de partidos políticos, acordos e exigência que esses partidos fizessem a contrapartida dando os votos. Inclusive teve vários deputados, eu não tenho ligação com nenhum deles, não é de Ponta Grossa, mas vários deputados que votaram de um jeito na terça-feira e na quarta-feira votaram de outro. Deputados que não votaram na terça para pressionar o governo, para mostrar, olha, eu não tô com você, olha, não aproveite o regime de urgência, venha falar comigo. É o recado que deram. Infelizmente, é aquela velha política, dia desses eu ouvi essa fala do Laroca aqui, aquela velha política sendo praticada no governo federal, o pior, que não é para aprovar algo que seja benéfico à população, é para retirar direitos. Sendo assim, deputado, é possível ainda derrubar esse projeto? Acredito que não, Marelli. Acredito que não, porque esse projeto não depende de maioria qualificada para aprovação. O governo não mexeu, ou pelo menos diz que não quer mexer, nós temos dúvidas ainda no texto constitucional em relação às garantias do trabalho. Ou seja, ele faz uma proposta onde ele flexibiliza muito a possibilidade dessa negociação, tirando direitos já garantidos dos trabalhadores, mas ele não apresenta uma PEC, ele apresenta uma proposta de lei. Isso significa que precisa de apenas metade dos deputados mais um presentes no momento da votação, diferente da Previdência. A Previdência é quórum qualificado, precisa de 308 votos, ou seja, é muito mais difícil de alcançar. O governo, nessa negociação, eles tiveram a cara de pau de aprovar até regime de urgência, então eu acredito que, claro que eu respeito as convicções de alguns, quero deixar claro que muitos têm posicionamentos diferentes, esse é um debate que mexe com o entendimento jurídico e cada um defende o lado que representa. Eu defendo, meu pai foi metalúrgico, eu vivi nos movimentos sociais que defendem os trabalhadores, eu não poderia me posicionar como patrão. Uma coisa é quem vem aqui defender a reforma trabalhista porque é patrão, porque tem interesse que diminua os direitos, porque é patrão. Então eu não sou patrão e eu tenho que defender esse trabalhador respeitando, como eu falei, os empresários que têm razão em uma série de questões. Mas infelizmente eu acho que a proposta pode ser aprovada. Nós agradecemos a participação do deputado federal Aliel Machado aqui no T-News e um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, uma boa semana. T-News.